Em quase todas as igrejas católicas, perto da porta, há uma pia com algo que a maioria toca sem pensar. Mergulham os dedos com pressa, fazem um gesto rápido e continuam andando como se nada tivesse acontecido. Mas segundo o que nos é narrado, essa pia não é um adorno nem um costume vazio. Contém uma arma usada durante 2000 anos, uma arma que não exige treinamento, uma arma ao alcance do camponês mais pobre e do rei mais rico. E se isso for verdade, há um detalhe que deveria nos fazer levantar a cabeça. É uma arma que faz os demônios gritarem. Santa Brígida da Suécia descobriu a verdade sobre esta arma em uma visão que mudou completamente o que ela acreditava saber sobre a guerra espiritual. O que Cristo lhe revelou sobre a água benta, diz o texto, ficou preservado em arquivos da igreja durante 7 séculos. E mesmo assim, quase ninguém hoje conhece o que ela aprendeu. Não sabem por que essa água tão simples provoca tanto terror no mundo espiritual. Não conhecem as orações antigas que multiplicam sua força. Não sabem que uma pequena adição a transforma em algo a que um exorcista recorre primeiro. E não conhecem os erros comuns que, sem anular o sagrado, reduzem o fruto a quase nada. Mas antes de entrar nesse ensinamento, a história te obriga a olhar para a pessoa que o recebe. Quem era esta mulher para que lhe fosse mostrado algo tão específico? Brígida nasceu em 1303 e vinha da nobreza sueca, em uma época em que a igreja, segundo o relato, ainda recordava os caminhos antigos. Cresceu em um ambiente onde a fé não era tratada como decoração cultural, mas como sobrevivência. Casou-se jovem, como faziam as mulheres de sua posição, com um homem de posição e influência chamado Ulf. Juntos construíram um lar, tiveram 8 filhos e administraram grandes propriedades. E aqui, o texto insiste em uma ideia. Ela não era uma mística isolada, sonhando protegida em um claustro. Era uma mulher que aprendeu a se mover entre política, dinheiro e poder, entendendo como o mundo funciona. Quando Ulf morreu após 28 anos de casamento, algo se deslocou dentro de Brígida. O véu entre os mundos tornou-se fino para ela. Cristo começou a aparecer para ela com mensagens que não eram apenas para a sua vida privada, mas para toda a igreja. Não eram impressões vagas nem imaginação piedosa. Eram visões detalhadas com conteúdo concreto. Ela registrou tudo e as autoridades eclesiásticas examinaram seus escritos com olhos céticos, buscando erro, fantasia ou contradição doutrinária. Segundo o documento, não encontraram nada a condenar. Concílio após concílio revisou essas revelações, e o Papa Bonifácio acrescentou sua aprovação. Em 1391, a Igreja a canonizou, e 7 séculos depois, o Papa João Paulo II a honrou como uma das 6 santas padroeiras da Europa. Assim, o texto crava o olhar em uma única pergunta. Se suas credenciais não estão em dúvida, está à nossa disposição para ouvir? E então abre uma porta decisiva. Antes de entrar na visão, é preciso entender de onde vem esta prática, porque a água benta não nasce na Idade Média, nem começa com Brígida ou com algum santo medieval. Suas raízes, afirma o relato, remontam ao início da própria igreja. E agora me diga algo, com total sinceridade. Quantas vezes você tocou a pia sem pensar em nada? E o que mudaria em sua vida se você realmente acreditasse que carrega na mão uma arma espiritual real? Antes que a visão de Brígida comece de fato, o relato se detém em uma ideia que muitos dão como certa, mas que quase ninguém pensou a fundo. A água benta não nasceu na Idade Média. Não começou com Brígida. Não surgiu porque alguém teve a ideia de um símbolo bonito. Suas raízes, segundo se afirma, estendem-se até os primeiros passos da igreja. Os apóstolos já usavam água benta. Quando saíram de Jerusalém para anunciar o evangelho, não levavam apenas palavras. Levavam também sacramentais. Abençoavam a água e a utilizavam para expulsar demônios, para ajudar os enfermos e para consagrar lugares destinados ao culto. E insiste-se nisto. Existem registros dos séculos I e II que descrevem essa prática como algo real, vivo, difundido, não como uma raridade isolada.
Menciona-se inclusive um texto dos mais antigos fora do Novo Testamento, a Didaquê, onde se faz referência ao uso de água benta. Também se alude aos padres apostólicos, que escreveram sobre isso. A ideia central é clara. Desde o início foi uma prática universal. E a pergunta é inevitável. Por que o foi? Porque os apóstolos aprenderam do próprio Cristo. Tinham visto com seus próprios olhos que Deus pode se servir do material para transmitir poder espiritual. Tinham visto barro e saliva para curar olhos cegos. Tinham visto a borda de um manto curar uma mulher que sangrava. Tinham visto o sopro de Cristo comunicando o Espírito Santo. Se a palavra tinha criado o universo, então essa mesma palavra podia reivindicar coisas simples e transformá-las em canais de graça. Isso, disse, eles compreenderam. Abençoavam a água e viam os demônios fugir. Borrifavam-na sobre os enfermos e ocorriam curas. Usavam-na para reivindicar para Cristo espaços que antes pertenciam ao culto pagão. Não era superstição, era teologia posta em prática. Com o passar dos séculos, os ritos tornaram-se mais elaborados, as orações mais específicas, a explicação teológica mais apurada. Mas o relato sublinha que a essência não mudou. O poder continuava sendo o mesmo que os apóstolos tinham conhecido, e o medo do inimigo igualmente intenso. Então a visão se abre, simples, quase silenciosa. Brígida encontra-se, invisível, dentro de uma igreja paroquial. Um sacerdote acaba de terminar o rito de bênção da água. O recipiente está perto do altar sobre uma mesa. Sobe um vapor leve no ar fresco e, à primeira vista, tudo parece absolutamente normal. Nada chama a atenção. Nada grita milagre. Nada denuncia o que aconteceu. Mas os olhos de Brígida, nessa visão, foram abertos para ver o que a carne não percebe. E aí ela compreende. A água está resplandecendo. Não com uma luz física que as pessoas pudessem notar, mas com outro tipo de clareza, visível apenas no âmbito espiritual. A bênção mudou a água em um nível mais profundo do que a química ou a física poderiam medir. E a reação dentro da igreja é imediata. Formas que antes Brígida não tinha distinguido começam a se mover nas sombras das paredes. Figuras escuras que pareciam simples jogos da vela revelam-se como outra coisa. Colam-se à pedra, afastam-se do centro do templo, como se tentassem ganhar distância desesperadamente daquele recipiente. Uma dessas presenças passa perto o suficiente para que Brígida ouça sua voz. Não é um idioma humano, mas o significado se crava nela, como se queimasse. Essa água queima pior que o fogo. Se é isso que o inimigo admite em um sussurro, o que Cristo dirá a seguir? O que é exatamente o que aconteceu nessa água? Cristo falou a Brígida enquanto ela continuava olhando para aquelas figuras escuras, coladas à pedra como animais encurralados. Vês o que acontece quando a água é benta segundo os ritos da minha igreja? Brígida assentiu, mas por dentro ardia uma dúvida que parecia simples demais para um mistério tão grande. Afinal, era água, nada mais. E, no entanto, o que ela contemplava não era nada. Cristo fez com que ela visse que os demônios sabiam disso desde sempre. Que sabiam desde a primeira vez que os apóstolos abençoaram a água. Que não podiam resistir a ela. Que não podiam permanecer onde ela estivesse presente. Que por isso mesmo tantas almas tinham esquecido o que seus antepassados conheciam. Então Brígida formulou a pergunta que lhe queimava o peito. Senhor, por que é tão poderosa? É apenas água. E a resposta, segundo o relato, foi direta e precisa. Cristo explicou-lhe que quando o sacerdote abençoa a água, não pronuncia um bom desejo, nem recita palavras decorativas. Realiza um exorcismo. Ordena que qualquer presença maligna se afaste da própria água. Invoca a Santíssima Trindade. Chama o poder que criou o universo. E assim, essa matéria comum fica reivindicada por Deus, separada do ordinário. Nesse momento, a água já não é apenas água no sentido em que as pessoas costumam entender. Torna-se uma substância física marcada por um pertencimento. E quando toca uma pessoa, um lugar ou um objeto, estende a bênção de Cristo onde quer que chegue.
Por isso, disse Cristo, os demônios fogem. Não porque a água possa ferir um espírito, já que a água por si mesma não é nada para eles. Fogem porque a água benta carrega a presença de Cristo. E essa presença é insuportável para quem lhe deu as costas. Mas a visão não parou na explicação. Brígida começou a ver algo ainda mais inquietante. Nem todos recebiam o mesmo fruto dessa arma. Viu uma mulher entrar na igreja, mergulhar os dedos na pia e fazer o sinal da cruz com pressa, sem pensamento, sem consciência do que tinha na mão. A água a tocou e continuou sendo água benta, mas a graça que poderia ter florescido ficou como que freada, como se tivesse batido em uma porta entreaberta. Depois viu uma casa. Em um canto, uma garrafa de água benta cheia há anos. A água estava estagnada. Havia poeira flutuando na superfície. A bênção permanecia, mas o descuido tinha transformado um tesouro em um objeto esquecido, como se alguém tivesse guardado uma espada e a deixasse enferrujar por pura indiferença. E em cada cena, o mesmo padrão se repetia. A água conservava sua santidade, mas as pessoas não recebiam o benefício completo. Cristo explicou-lhe o que estava vendo. A água benta age através da fé, não como uma fórmula automática. Quando usada com fé, com oração, com um coração desperto, a proteção é forte e os demônios são expulsos para longe. Mas quando usada de forma distraída, mecânica, sem reverência, a graça encontra obstáculos. Não porque a água tenha menos poder, mas porque a alma se torna lenta para acolher o que Deus quer lhe dar. Meu povo deve aprender a usar esta arma corretamente, disse-lhe Cristo. Devem aproximar-se dela com a reverência que ela merece. E então Brígida viu algo mais. As palavras concretas que acompanhavam a bênção. Pedidos específicos que não eram teatro, mas ordens espirituais. Como se cada frase colocasse limites, levantasse muros invisíveis e reivindicasse um território para Deus. Se é assim, a pergunta já não é se a água benta funciona. A pergunta é outra, muito mais pessoal. Você, quando a usa, está tratando-a como um gesto sem alma ou como uma presença viva? Quanta proteção você deixou de receber por costume, por pressa, por esquecimento? Depois de lhe mostrar por que a água benta é temida e como a fé abre ou fecha o fruto, Cristo levou Brígida a uma cena ainda mais concreta. Não se tratava mais de uma igreja, nem de um recipiente junto ao altar. Tratava-se de uma casa, um lar real, com portas, janelas, corredores, cantos, lugares onde a vida cotidiana parece normal, mas onde, segundo o relato, também se trava uma batalha que quase ninguém vê. Brígida contemplou como uma família se preparava para abençoar sua casa. Não o faziam com espetáculo nem com medo. Faziam-no com uma seriedade tranquila, como quem sabe que está reivindicando algo que pertence a Deus. Cristo fez com que ela compreendesse que o lar não é um simples edifício. É um território espiritual. E como todo território, pode ficar mais exposto ou mais protegido, segundo as decisões que se tomem dentro dele. Na visão, a água benta era levada com cuidado, não como se fosse um amuleto, mas como algo sagrado. A pessoa que a usava não saía correndo pela casa como se cumprisse uma tarefa sem sentido. Ia devagar, rezava, pedia. E a cada passo, Brígida via efeitos que o olho humano não poderia perceber. Primeiro, as portas. Borrifava-se o batente e a soleira. E Cristo mostrou a Brígida que isso era como levantar um limite. Como selar uma entrada. Não era mágica, era uma proclamação. Este lugar pertence a Cristo. E no mundo espiritual, essa proclamação tinha peso. Depois as janelas. Também eram borrifadas como se traçasse ao redor de cada abertura uma espécie de proteção. Brígida via como as sombras que antes se agarravam a certos cantos se retiravam, como que obrigadas a recuar. Não desapareciam por cortesia. Afastavam-se porque algo naquela bênção lhes era intolerável. Depois vinham os corredores e os quartos. Cada cômodo ficava marcado com o sinal da cruz, acompanhado de oração. O relato insiste que isso não se faz com frases vazias. Faz-se pedindo a Deus que expulse toda influência maligna e que proteja quem vive ali. E Brígida, na visão, vê que onde se reza com fé,
o ambiente muda. A casa torna-se mais luminosa no plano espiritual, como se o próprio ar ficasse mais limpo. Cristo deixou claro para ela que este gesto não é apenas para casos extremos. Não é apenas para quando alguém acredita que há uma presença estranha. É uma prática de proteção e de ordem. Assim como uma pessoa limpa sua casa da poeira, a fé limpa o lar do que não se vê. E essa limpeza espiritual, na visão, era real. But também foi mostrado a Brígida um contraste. Viu lares onde a água benta existia, mas era guardada como um objeto esquecido. Ou era usada uma vez e nunca mais. E ali, o inimigo encontrava espaços de descuido. Não porque Deus abandone, mas porque a pessoa se acostuma a viver sem reivindicar com clareza seu próprio terreno. Então Cristo a conduziu a uma ideia que o relato sublinha com força. Abençoar o lar não é um ato único que se faz uma vez e pronto. É uma disciplina, uma forma de lembrar, com gestos concretos, quem é o Senhor daquela casa. E quando Brígida entendeu isso, surgiu outra pergunta inevitável. Se a água benta já é poderosa, o que acontece quando é utilizada na forma que, segundo o relato, é ainda mais temida pelo inimigo? O que Cristo mostrou a Brígida a seguir foi, segundo o relato, o ponto que quase ninguém conhece hoje, embora durante séculos tenha sido algo habitual na vida cristã. Brígida já tinha visto o poder da água benta em si mesma, já tinha visto as sombras recuarem, já tinha ouvido aquela frase que lhe gelou o sangue, que aquela água queima pior que o fogo. E, no entanto, Cristo indicou-lhe que existe uma forma mais forte, mais temida, mais insuportável para o inimigo. Essa forma, explicou, é a água benta preparada com sal exorcizado. Brígida não entendeu de imediato. O sal era algo cotidiano, comum, tão simples quanto a água. Mas Cristo fez com que ela visse que, quando a igreja exorciza o sal e o une à água benta, segundo as orações antigas, produz-se uma combinação que se torna especialmente eficaz como proteção e como expulsão. Não porque o sal tenha mágica, mas pelo que a igreja pede e ordena no rito, e pelo significado espiritual desse sal, usado desde a antiguidade como sinal de preservação, de purificação e de aliança. Na visão, Brígida vê que o inimigo reage de maneira mais violenta a esta forma. Se com a água benta eles se afastavam e buscavam distância, com a água benta com sal exorcizado, a repulsa era imediata, quase desesperada. Como se aquilo não apenas os incomodasse, mas os empurrasse para fora do território com mais força. Cristo deixou-lhe claro que, precisamente por isso, esta prática tinha sido tão apreciada quando a fé do povo era mais simples e mais obediente aos caminhos da igreja. E então aparece um detalhe que o relato sublinha com tristeza. Muitos já não o pedem. Muitos nem sequer sabem que existe. Conformam-se com o mínimo ou simplesmente deixam de usar a água benta em geral. E o inimigo, diz o texto, aproveita-se desse esquecimento. Cristo mostrou a Brígida como, ao longo do tempo, os santos e aqueles que combatem na linha de frente contra o demoníaco sempre recorreram a esta ferramenta como algo básico, não como um último recurso estranho. A água benta não era uma superstição popular, mas uma prática constante na vida espiritual. Era uma maneira concreta de afirmar que Cristo reina sobre o corpo, sobre a casa, sobre os objetos, sobre os caminhos por onde se entra e se sai. Nessa mesma linha, o relato insiste que os exorcistas a consideram uma das primeiras coisas a serem usadas. Não porque substitua os sacramentos, nem porque seja o mesmo que uma confissão ou a Eucaristia, mas porque, como sacramental, prepara o terreno, protege, fere o inimigo e ajuda a cortar influências que se aderem a lugares e a pessoas. E Brígida, na visão, vê que quando é utilizada com oração e fé, não é um gesto vazio, mas uma intervenção real. Mas Cristo também a fez entender algo importante. Precisamente por ser poderosa, o inimigo tenta fazer com que as pessoas a tratem como um detalhe sem valor. Tenta fazer com que a pessoa zombe, sinta vergonha, canse-se, distraia-se ou a reduza a uma rotina sem alma. O inimigo não precisa eliminar a água benta do mundo. Basta-lhe que o cristão deixe de acreditar no que tem em mãos. Aí a visão dá uma guinada que prepara o que vem a seguir.
Porque uma coisa é conhecer a arma e outra, muito diferente, é usá-la de forma que produza o fruto máximo. E, segundo o relato, há erros comuns, muito humanos, que fazem com que muitas pessoas vivam como se a água benta fosse fraca, quando na verdade o que é fraco é o modo como se aproximam dela. A visão não terminou com a explicação do poder da água benta. Cristo levou Brígida a contemplar algo ainda mais delicado. Os erros humanos que fazem com que uma arma tão poderosa produza tão pouco fruto em tantas vidas. Não se tratava de falhas teológicas complicadas, mas de descuidos cotidianos, tão comuns que quase ninguém os reconhece como perigos reais. O primeiro que Brígida viu foi o abandono. Garrafas de água benta guardadas por anos, esquecidas em estantes, cobertas de poeira. A água continuava benta, mas o gesto revelava outra coisa. Um coração que já não esperava nada dela. Cristo fez com que ela compreendesse que Deus não retira sua bênção, mas o descuido constante apaga-lhe a atitude interior de fé. Um tesouro tratado como algo sem valor acaba influenciando a alma que o possui. Por isso, a indicação era simples e concreta. Renovar a água com regularidade, mantê-la limpa, usá-la com respeito. Não porque a água perca seu poder, mas porque a pessoa precisa lembrar o que tem em mãos. O segundo erro era a diluição. Brígida viu pessoas que, ao ficarem sem água benta, acrescentavam água comum para rendê-la. Cristo explicou que uma pequena quantidade de água benta pode abençoar outra, mas repetir esse gesto repetidamente acaba esvaziando o sinal. Não é um jogo matemático, é uma atitude espiritual. Quando algo se torna raro ou incômodo de conseguir, a pessoa opta pelo atalho. E esse atalho, pouco a pouco, esvazia de sentido o sagrado. A instrução era clara. Quando a água terminar, vá e consiga mais. Não reduza o que é santo a um resto sem força. O terceiro erro era tratar a água benta como superstição. Brígida viu gestos rápidos, mecânicos, sem oração, sem consciência. Pessoas que esperavam um efeito automático enquanto sua vida espiritual permanecia adormecida. Cristo foi taxativo. A água benta não é mágica, é um sacramental. Seu fruto depende da fé, da oração e da disposição interior. Não age como um feitiço, mas como um canal que Deus utiliza quando o coração está aberto. Então veio o quarto erro, o mais grave de todos. Brígida viu pessoas que usavam água benta enquanto viviam em pecado mortal, sem confissão, sem arrependimento real. Benziam-se, abençoavam sua casa, mas recusavam-se a mudar de vida. Cristo explicou que a água continua santa, mas a alma fechada pelo pecado grave bloqueia a graça. É como tentar proteger uma casa enquanto se deixa a porta principal aberta. A advertência foi direta. A água benta não substitui a confissão. Primeiro vem o arrependimento, depois a graça flui com força. Depois de mostrar os erros, Cristo conduziu Brígida a situações concretas onde a água benta se torna especialmente importante. A primeira foi o sono. Brígida viu crianças acordando com pesadelos repetidos, noites cheias de medo. Os pais começaram a abençoá-las antes de dormir, borrifando a cama e fazendo o sinal da cruz na testa da criança enquanto rezavam. Os pesadelos desapareceram. Cristo explicou que o sono é um momento de vulnerabilidade espiritual, especialmente nos pequenos. Abençoar antes de dormir cria uma proteção real durante as horas em que a pessoa não pode se defender conscientemente. Depois viu doenças persistentes, sem causa médica clara. Cristo esclareceu que nem toda doença é espiritual e que a medicina é um dom de Deus. Mas em alguns casos existe uma opressão que afeta também o corpo. Nessas situações, a água benta, usada com fé e junto à oração, pode tocar o que a medicina não alcança. Não como promessa automática de cura, mas como ajuda real em uma luta complexa. Também lhe mostrou as viagens. Sair de casa significa abandonar um espaço protegido e entrar em lugares desconhecidos, espiritualmente carregados pelo que ali aconteceu antes. Brígida viu pessoas que levavam uma pequena garrafa de água benta, abençoavam o veículo, o quarto onde dormiam e benziam-se cada manhã. Cristo explicou que assim se estende a proteção do lar a novos territórios. Finalmente, a visão tornou-se solene.
Brígida contemplou o momento da morte. O inimigo aguardava, tentando se aproximar quando a força humana já não responde. A água benta foi usada sem medida ao redor do moribundo, criando uma barreira espiritual que impedia o assalto final. Cristo afirmou com gravidade que a hora da morte é o momento mais decisivo da vida e que a água benta junto ao leito é uma ajuda imensa quando a pessoa já não pode lutar por si mesma. A mensagem final foi clara e exigente. A água benta não é uma recordação do passado, nem um gesto vazio. É um dom vivo, mas só protege quem a usa com fé, com respeito e com uma vida orientada para Deus. Sabê-lo não basta. A pergunta que resta é simples e direta. Agora que você sabe, irá usá-la de verdade ou a deixará esquecida como tantos antes?